Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Com essas palavras nós dissemos que Deus é grande e Ele quer nos fazer grande nesse momento. Podem sentar. É hoje o domingo da ressurreição. Nós terminamos o nosso culto na sexta-feira. Nós estávamos de preto, estávamos de luto, estávamos pensativos. Terminou com morte, terminou cinza, terminou triste, terminamos de luto. O Filho de Deus havia morrido. Mas a notícia desta manhã é uma notícia diferente, é uma notícia de vida, é uma notícia de túmulo vazio. A morte não teve poder sobre o Filho de Deus. Mas voltamos aos acontecimentos da sexta-feira. Jesus foi tirado da cruz, diante de algumas mulheres, diante de alguns discípulos que observavam de longe, com medo, tristes, cabisbaixos, numa sexta-feira onde muitas coisas aconteceram. Ao meio-dia escureceu. Deus colocou um sinal no céu para marcar aquele grande dia. Os textos bíblicos de evangelhos dizem que a cortina do templo se rasgou, a terra foi sacudida, a escuridão veio ao meio-dia. Até mesmo os guardas que crucificaram, que pregaram Jesus, viram que algo assombroso, assustador aconteceu naquele momento. Esse realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus foi tirado à tardinha da cruz, morto, mortinho. Foi cravado em uma lança, saiu água, sangue coagulado. Jesus está morto. Não passa nenhum sangue pelas suas veias, nenhum sangue se move. Não entra nenhuma gota de oxigênio nos seus pulmões. Ele não respira. O seu coração está parado. Jesus está frio. Jesus é retirado da cruz. Ele é enfaixado brevemente, porque já é sexta-noite e o judeu não faz mais nada, tarefa nenhuma depois das 6 horas. E ele é colocado morto dentro do túmulo de José de Arimateia. Todos voltam para casa tristes, todos estão chateados, todos estão inconsolados. Aquele que se dizia o Salvador, que se dizia o Messias, aquele que se disse diante de Pilatos o rei dos judeus e foi debochado por Pilatos numa placa em sua cabeça dizendo: este é o rei dos judeus. Alguém que foi incapaz de proteger a si mesmo. Como iria proteger uma nação? Como iria proteger um povo? O deboche de Pilatos, o povo triste, Jesus frio, numa tumba fria, uma espécie de uma caverna, enfaixado muito brevemente e lá aparentemente esquecido, morto. Esse é um dos grandes mistérios. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado nenhum, jamais cometeu um sequer, mas Jesus morreu. Este é o grande mistério. Nós falamos dos acontecimentos e o que é que Jesus fez, mas o que é que poderia Jesus fazer se ele estava morto neste momento? O que estava ali naquele túmulo era o corpo de Jesus, mas seu espírito estava com o Pai. O que aconteceu nesse momento é aquilo que acontece desde a fundação do mundo. Não havia vida. Diz o livro de Gênesis que o Espírito pairava por sobre as águas. E Deus começa a dizer: haja luz, haja terra, haja água.
haja separação das águas, haja relva, haja animais, apareçam. Deus cria a vida. Lá está um corpo sem vida no túmulo, é Jesus. Deus Espírito Santo está naquele túmulo. E Deus Espírito Santo ali faz com que, de repente, Jesus começa a mover um dedo, outro dedo. As pálpebras começam a piscar, a tremer. Os batimentos cardíacos começam novamente. Seu peito começa a inchar, significando que o fôlego da vida está ali presente. E o Filho de Deus está vivo. Ele não tem pecado. Ele é diferente. Ele faz parte das primícias daqueles que dormem. Nós lembramos que certa vez Lázaro morreu e estava 4 dias sepultado. E Jesus estava longe, distante. Ele era grande amigo de Jesus. Quando ele chega, depois de 4 dias, as irmãs de Lázaro dizem: Senhor, faz 4 dias que ele morreu. Ele já cheira mal. Lázaro tem no seu corpo as marcas do pecado. E as marcas do pecado é exatamente isso. Nós cheiramos mal. Nosso corpo vai deteriorar. O apóstolo Paulo disse, e a Líria leu, Coríntios 15, semeia-se um corpo em corrupção. O nosso corpo é corruptível. Ele se degrada, ele se estraga, porque o pecado faz parte da nossa vida. Mas o corpo de Jesus não. Ele não cheira mal, ele não se degrada. Jesus não teve pecado. A morte não o pôde retê-lo na sepultura. O corpo de Jesus começa a se mexer. O Espírito Santo dá a ele vida. Ele então se levanta. Ele dobra os seus pertences, as suas roupas fúnebres. E ele então tem a tarefa de mostrar-se ao mundo. Deus Pai, observando tudo isso, ele diz: sim, eu aceitei o sacrifício do meu Filho em favor de todos vocês. E porque ele vive, vocês também viverão. O que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Nosso corpo será depositado. Nosso corpo aparentemente será esquecido. Aparentemente parece que quando passamos diante de um cemitério, a derrota, a dor, a planos frustrados, a esquecimento. Mas lá apenas o corpo espera o momento em que ele ouvirá a voz do arcanjo, o som da última trombeta. E o próprio Jesus, assim como disse: Lázaro, sai para fora, o próprio Jesus dirá para cada um de nós: levante-se e venha comigo. Venha herdar aquilo que lhe está preparado desde a fundação do mundo, porque você creu em mim, você acreditou em mim, você provou esta fé, vivendo para o próximo, para o irmão, para a tua igreja. Você apresentou frutos verdadeiros da fé. Portanto, o cristão tem hoje, nesse domingo, uma notícia boa para ouvir. Ele tem uma notícia bela para espalhar. Deus é o dono do nosso corpo e no momento certo ele vai dizer: levanta. Mas na nossa partida nós já estamos com ele. Jesus já está com ele, esperando cada um de nós. João capítulo 14, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar uma para você. Se não fosse assim eu já teria lhe dito, mas sim, assim. Deus aceitou o sacrifício, não precisamos fazer mais nada. Que Deus abençoe todos vocês nesta Páscoa, hoje, em nome de Jesus. Feliz Páscoa. Nos colocamos de pé.